Você pode esquecer o quão linda sua mulher é se você ficar olhando para a mulher dos outros. Bom, esse vídeo, independente se você é mais velho, independente se você é mais novo, vai fazer sentido, porque ele não tem a ver com relacionamento. E sim, sobre um aspecto muito interessante. Se você é novo, isso vai te poupar muito peso na sua vida. Se você é mais velho, vai tirar esse peso que você carrega agora. Tudo bem? Bom, o que eu quero falar hoje é sobre fardos que temos carregado quando na verdade não deveríamos. Principalmente para os empreendedores. Bom, vamos lá. Quando eu digo, se você ficar olhando para a mulher dos outros, né, ou quando você olha uma outra mulher, eu digo na verdade da sua vida. Entendeu? Nossa vida, independente de quem você seja, é muito boa. Se você está tendo a capacidade de assistir esse vídeo por si só, ela já é muito boa. Eu não quero, pegar e ficar dando aquelas comparações, mas é verdade. Quando a gente compara com outras vidas, quando a gente compara com outras realidades, você é muito privilegiado de estar assistindo esse vídeo. Não por ser o meu vídeo, mas sim por ter internet, por estar num momento confortável o suficiente de poder utilizar ela, por conseguir me ouvir e me entender, tá? E eu tô querendo aqui tirar um fardo muito complicado que eu tenho conseguido tirar com o tempo. Eu não consegui tirar ele totalmente, mas eu tô no caminho. Bom, esse fardo é o fardo de acharmos que deveríamos estar fazendo mais do que já fazemos. Tem como a gente se impulsionar e falar, nossa, eu consigo fazer mais, vamos fazer mais. Só que na maioria das vezes é uma comparação de quando olhamos para outra pessoa. É quando olhamos para uma pessoa com a mesma idade da gente, que faz muito mais que a gente. É quando, no meu caso, eu tenho 20 anos, olho para alguém que tem 20 anos e essa pessoa está milionária. Meu Deus do céu, como que isso é possível? Queria ser essa pessoa. Muitas das vezes a gente fala isso. Eu vi um exemplo um dia que eu olhei, a pessoa tinha 20 e poucos anos, já era casada, já tinha casa, fazia mesmo trampo que eu, e o caramba, mano, que incrível. E na real, cada pessoa tem uma história muito individual. A sua história, ninguém vai passar pelo que você vai passar, ninguém já passou pelo que você já passou, e ninguém é da forma que você é. Com o sexo que você nasceu e com a forma que você foi criado. Você é um ser único. E por esse motivo, o seu tempo também é único. Tá? Vamos dividir em duas partes. A primeira é o que podemos fazer como trabalho, e eu não digo trabalho só monetário, mas eu digo na nossa vida em geral, e o que devemos deixar de fazer ou deixar de se preocupar, tá? Eu não tenho roteiro, então eu vou falar o que realmente organizei aqui nos meus pensamentos, tá bom? O primeiro é o trabalho, que é um dos princípios, não é um dos nossos objetivos de vida, mas é algo que permeia isso, né? Que é um fator, cara, um dos principais, assim, que a gente está realizando, certo? E eu não digo só no financeiro. Então, o que isso quer dizer? Poxa, eu estou fazendo, independente de qual área seja, o que eu devo fazer? Se você está na escola, eu realmente estou estudando para a prova? Eu realmente estou me dedicando para aquilo? Certo? No trabalho, eu realmente estou dando o meu melhor? Se não, por que eu não estou dando o meu melhor? Sempre se questionar, sempre entender na sua vida qual que é o seu objetivo principal hoje. Se você está na escola, se você tem 17 anos para baixo, né, e a escola é extremamente importante, é você pensar, eu realmente estou fazendo certo para chegar naquilo? Se você está no trabalho, se você está empreendendo, eu realmente estou fazendo o que é necessário para conseguir alcançar o meu objetivo? Vamos supor que o seu objetivo é ganhar R$5.000 no seu empreendimento. Você está fazendo tudo o que é possível? Ou melhor, o que está te prendendo para que você não possa realizar aquilo? Independente de qual área seja, isso vai servir. Se você é uma mãe e você se repensa, poxa, eu consigo empreender, eu consigo começar algum negócio? O que tem te prendido? E como você tem buscado para melhorar aquilo? É uma questão da gente se perguntar e buscar sempre a resposta para aquilo. Seja por meio de meditação, seja por meio de oração, ou seja por meio de um mentor, alguém para te direcionar, certo? Muitos dos problemas são resolvidos com a busca pela verdade e a busca por direção na sua vida. Esse é um aspecto que vai tirar um fardo enorme da sua vida, que é você entender que tá tudo bem estar onde você está. Tá tudo bem você não ser o melhor. E não é em questão de passar a cabeça
né, a mão na cabeça e falar, não, tá tudo bem você ser horrível no que você faz. Não, não é isso. É você falar, tá tudo bem porque eu nasci onde eu nasci, eu passei pelo que eu passei, mas não é porque eu nasci em tal lugar que eu vou permanecer em tal lugar. Não é porque eu tenho uma família de como eu... não é porque eu tenho a família que eu tenho, não é porque eu tenho o trabalho que eu tenho, que isso justifica eu não buscar melhorar. Sempre se comparando com si próprio e o quanto que você consegue evoluir com base nisso. Entendeu? Porque se você evoluir 1% ao ano, não tem problema, você já está em evolução. Entendeu? E agora vamos para o próximo aspecto, porque se você já está tentando fazer o seu máximo de verdade, ou então você percebe que não está conseguindo, mas está procurando como conseguir fazer o seu máximo, como conseguir elevar o nível, tá tudo bem. E agora vem outra parte que, pô, é tipo yin yang, entendeu? Não tem como ter só um. Não tem como você viver só trabalhando. Porque esse não pode ser o seu objetivo de vida. Esse não é o objetivo de vida de ninguém. Na verdade, isso daqui não traz nada 100% concreto para nossa vida. Entendeu? Enfim, sem explicações. Agora, o outro aspecto é o nosso descanso. E o quão importante é a gente deixar de se cobrar. É um peso muito difícil. Porque muitas das vezes a gente faz aquilo que eu falei. Poxa, eu poderia estar melhor, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar empreendendo mais, eu poderia ser uma mãe melhor, eu poderia ser um filho melhor, eu poderia ter mais amigos, eu poderia me comunicar melhor, eu poderia, sei lá, ter uma namorada, eu poderia ter um namorado, entendeu? Você sempre se questionando, tentando evoluir, tentando, na verdade, se cobrar. Falar, caramba, velho, eu faço muito pouco, eu quero mais. E é essa fome insaciável por crescimento. Só que tem um problema, que na maioria das vezes, 90% das vezes, praticamente todo mundo, unânime, que eu conversei, todos eles encaram isso como um fardo. E muitas das vezes eles até conseguem fazer, até conseguem trabalhar, até conseguem encher a agenda. Só que a que custo? Muitas das vezes esse custo é o custo mental. É o custo de ter um peso nas costas tão grande que você acorda com talvez um medo, com talvez algo que você não consegue nem explicar. Eu tenho conversado isso e Deus tem me mostrado isso cada vez com mais clareza. O quanto que isso mata as pessoas. O quanto que esse imediatismo que tem vindo com o passar dos anos tem matado as pessoas. Tem matado sonhos, tem matado famílias. Entendeu? E isso é muito triste. Porque esses dias eu tava falando com uma amiga e ela faz muita coisa. Eu admiro muito. Assim, o quanto que ela tem conseguido crescer, sabe, assim, de forma muito rápida, entendeu? Em todos os aspectos e principalmente financeiros, é incrível. Só que mesmo assim, ela era uma pessoa que se cobrava muito, mesmo assim, carregava um fardo com ela. E eu também já carreguei muito esse fardo, mas aí eu percebi uma coisa, cara, que a gente não precisa carregar esse fardo. E é muito difícil a gente largar essa corda, é muito difícil, porque a visão que eu tenho é realmente de uma corda amarrada em nossa mão, que quanto mais tempo passa, independente se é o mesmo peso ou se o peso aumenta, ela começa a doer mais a mão. Ela começa a tensionar mais, começa a sangrar. E muitas das vezes a gente tem que soltar. Por quê? Se você está fazendo o passo A, que é trabalhar, buscar como melhorar e fazer o que precisa ser feito para melhorar, em todos os aspectos, não tem o porquê você ter esse peso. É um fardo que você está carregando à toa. E ele não vai mudar nada na sua vida. Entendeu? É uma coisa muito pesada. É uma coisa que mata a sua alma. Entendeu? Você talvez deixe de passar momentos bons. Deixe de aproveitar momentos por estar preocupado. Eu não sei quem é você. Mas no ramo financeiro, quantas vezes a gente senta para descansar, passa o dia inteiro trabalhando, chega de noite e estamos carregando um peso pesadíssimo no sofá. Seja por contas financeiras, seja por atrasos, seja pelos seus próprios objetivos, seja pelo seu empreendimento, seja por um produto que você lançou e não sabe se vendeu, seja pela resposta de um cliente que você espera. E tudo isso são fardos que não precisamos carregar. Por mais que eles sejam importantes, a sua preocupação não faz com que algo aconteça. Mas, embora a sua preocupação não faça o seu sofrimento diminuir, pelo contrário, o seu sofrimento naquele momento aumenta. Ele faz com que você deixe de descansar e deixe de estar presente naquele momento.
Olha que coisa pesada. Faz com que, mesmo que você esteja, sei lá, sentado no sofá, na verdade você tá em, eu não sei se essa palavra é correta, mas em inércia. Ali, a sua cabeça tá em outro lugar. Sua cabeça tá, poxa, pensando naquilo, você não tá vivendo aquele momento. Você não tá descansando naquele momento. Na verdade, sua cabeça tá em modo de trabalho. Ela não conseguiu deixar de descansar. Olha que coisa pesada que a maioria das vezes a gente esquece. A gente deixa passar batido. O celular parou de gravar e aí eu tive que colocar de novo. Enfim, continuando. Não tem como eu gravar esse vídeo e falar sobre tudo que eu disse sem eu utilizar o meu manual, que é a base bíblica. Independente se você é ateu, se você é cristão, se você é católico, tanto faz. Mas o princípio aqui são dessa base, que é o trabalho, né? Assim como a gente vê em Eclesiastes, né? Em muitos momentos ali. E o outro é o descanso, assim como a gente vê em Mateus, né? O quão importante é o descanso, o quão importante é viver a vida de forma leve, entendeu? Não há como você viver uma boa vida se não for leve, se não for clara. Se a sua vida, poxa, tá com falta de clareza, tem alguma coisa errada, não é normal você viver com uma falta de clareza na sua vida. Não é normal você olhar para os seus objetivos e ter uma grande névoa na frente. É porque tem alguma coisa errada, é porque falta alguma clareza, é porque falta algum direcionamento. E quando a gente fala nesses aspectos, muitas das vezes é uma falta realmente de buscar a palavra. Tanto faz de onde você veio, tanto faz o que você tem feito. Mas eu tô falando que muitas das clarezas que faltam na sua vida pode estar escrito na palavra. Eu não digo porque a palavra não só, olha que coisa, né? Não só porque a palavra é o corpo de Cristo, não só porque a palavra é o próprio Deus, mas sim pelo que está escrito nela ali, de verdade, mais do que um livro de autoajuda, mais do que um livro de autoajuda, mais do que qualquer coisa. Eu tenho lido muito nos últimos tempos e eu tenho visto o quanto que grandes pensadores falam palavras, falam coisas bonitas, mas muitas das vezes, todas elas já estavam escritas na Bíblia, já estavam escritas de outras formas. Quanto mais tempo passa, mais eu reparo isso. O quanto que a palavra é viva e eficaz. E eu acredito que isso vai fazer sentido para você quando você lê. Eu não sei se você já lê, não sei com que frequência você lê. Mas esse nem é o propósito principal de eu estar gravando esse vídeo. Mas o que eu reparo é que quanto mais eu busco na palavra, mais a palavra me responde. Loucura? Eu sou doido? Leia a Bíblia e você vai descobrir que eu não sou doido. Mas enfim, eu queria estar trazendo esses dois pontos para vocês, né? Então vamos fazer uma provinha aqui? Quais que são os dois princípios? O princípio do trabalho e o princípio do descanso. Você está fazendo a sua função de forma excelente? Você está fazendo o que você precisa fazer de verdade? Ótimo. E isso daqui deve existir. Só que se não tiver o descanso, isso daqui não existe. Porque o nosso corpo não foi feito para isso. Certo? A coisa mais incrível que existe no universo, que é Deus, ainda assim escolheu descansar no 7º dia. Então quem dirá nós não pegar e descansar? O problema é que muitas das vezes, se descansamos um dia, estamos com a cabeça cheia do trabalho ainda e deixamos de descansar. Devemos descansar, devemos deitar na cama e não ter tantos pensamentos. E eu nem ia falar sobre isso, mas se você deita na cama e você não consegue descansar, eu aconselho muito, muito mesmo que você jogue tudo isso numa folha de papel. Muito mesmo. Se você deita na cama e não consegue descansar, é como se você estivesse cheio. O tempo inteiro vem traumas, o tempo inteiro vem pensamentos do que você deveria fazer, o que você deixou de fazer, vem pensamentos sobre pessoas, sobre coisas, sobre negócios, sobre clientes. Eu aconselho você pegar uma folha de papel e escreve tudo, tudo, tudo. Escreveu 1 hora seguida, deitou na cama, não consegue descansar, senta de novo e escreve o que está faltando. Muitas das vezes, só de você escrever, você vai encontrar um pouco dessa paz. Às vezes você só precisa jogar para fora. Mas enfim, de qualquer forma, o princípio é o descanso. Gostou? Então dá like
Se inscreve no meu canal, eu acabei de começar. Essa é a sua oportunidade de ver alguém que está começando pequeno, assim como qualquer outra pessoa que você já viu de grande no digital, ver o crescimento dessa pessoa. Mais do que isso, o meu objetivo nesse perfil é entregar um bom conteúdo, é passar para frente tudo que Deus tem me entregado na minha vida. É uma forma de eu ter a gratidão com o Senhor, é entregar o melhor conteúdo possível para vocês, independente da qualidade de áudio e de vídeo. A minha intenção aqui é realmente passar um conteúdo pertinente. O meu objetivo aqui é fazer você ter a vida mais extraordinária que você pode viver aqui na Terra, tá bom? E claro, ter a salvação. Eu quero muito te ver no céu, tá bom? É isso, se inscreva no canal. Teve alguma dúvida? Comenta. Eu quero muito responder todas as dúvidas, todos os comentários, tudo. Obrigado.